Olá, mulheres raras! Que alegria poder compartilhar com vocês mais um devocional em vídeo, hoje no dia 30 de junho de 2025. Então, para a gente começar, eu queria trazer um questionamento. Você já parou para pensar que o inimigo pode estar ganhando espaço na sua vida sem que você sequer perceba? Não porque você fez algo de muito errado, algo que te assuste, mas porque talvez seu coração começou a alimentar algo silencioso que parece inofensivo, como o orgulho, o julgamento ou a autopreservação? Pois é, silenciosamente o pecado vai entrando no nosso coração se a gente não ficar atento a alguns sinais. Ele vai entrando não com barulho, mas com a permissão que a gente vai dando por causa da nossa negligência. Então, hoje eu quero te convidar a refletir sobre as sutilezas que podem nos afastar do Senhor, mesmo quando do lado de fora parece que está tudo bem. O inimigo ganha espaço na nossa vida quando pecamos, mas nem sempre esse pecado ele é muito óbvio. E muitas vezes nos enganamos ao pensar que estamos livres do pecado só porque a gente não está prejudicando uma pessoa diretamente. No entanto, o pecado muitas vezes nasce no silêncio, nos bastidores do nosso coração, especialmente quando a gente dá lugar ao orgulho. E o orgulho, no Cury, a gente falou muito sobre isso. Ele é como uma raiz que quanto mais a gente deixa ele permanecer, mais enraizado ele vai ficando e mais ele contamina todas as áreas da nossa vida. Então, vou trazer agora algumas formas desse pecado, né, revestido de orgulho, né, quando ele começa a se manifestar na nossa vida. Então, quando acreditamos que os nossos desejos são justos e merecidos, e a gente começa a se esquecer que tudo que a gente tem, na verdade, é pura graça do Senhor, que nós é que fomos criados para servir a Ele, e não o contrário. Quando a gente começa a julgar o outro, como se nós fôssemos as referências de justiça, como se nós fôssemos o justo juiz, esquecendo que só há um juiz verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Pai Altíssimo. Quando fazemos planos sem antes consultar o coração de Deus, achando que temos o poder de controlar sobre o amanhã. Inclusive, a própria palavra fala sobre isso quando nos ensina a tudo que a gente for falar, né, sobre o nosso futuro, a gente colocar debaixo da vontade de Deus, porque na verdade é isso, nós somos pó, e se a gente está aqui é pela permissão dele. Então, quando impomos também o nosso jeito de fazer as coisas sobre os outros ou sobre a vida, mesmo que isso fira a paz, em vez de a gente buscar ser como Jesus, que renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ou quando sentimos inveja e passamos por cima dos nossos princípios para ter o que o outro tem, mesmo que isso custe a nossa paz ou venha machucar o outro ou até a nós mesmos. Quando colocamos os nossos sonhos ou a imagem de nós mesmos no trono do nosso coração, e a gente ainda espera que Deus divida o trono com o nosso ego. Quando usamos a fé como fachada e vamos acumulando cargos, tempo na igreja, ritos, disciplinas, como uma forma de esconder a nossa vaidade atrás das aparências e dessa espiritualidade, pseudo-espiritualidade. E é por isso que a palavra nos chama a nos humilharmos voluntariamente diante do Pai, para que o nosso ego ocupe o lugar que lhe cabe, que é debaixo do Senhor. A palavra diz em Tiago 4:10: humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. A lógica do reino é diferente. Quanto mais nos rendemos, mais ele nos fortalece. A palavra também diz que Deus resiste ao soberbo, não por rejeição, mas por amor. Deus não vai dividir espaço com um coração altivo.
Talvez seja por isso que muitas vezes Deus permite que nós venhamos a quebrar, porque é aí que Ele pode nos moldar. Então, o desejo do Senhor não é nos destruir, mas é permitir que nós nos tornemos maleáveis o suficiente a ponto dele poder nos construir a nossa verdadeira identidade. Aquela que foi sonhada por ele antes da fundação do mundo. Então o inimigo vai tentar nos distrair, vai tentar nos desviar, vai tentar nos enfraquecer, vai tentar dizer pra gente que a gente está exagerando, ou que nada do que a gente possa fazer é o suficiente. Mas, na verdade, tudo que o Senhor quer da gente é um coração sincero e humilde, humilhado diante dele. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que Jesus já venceu por nós. A autoridade foi entregue a nós. E com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, temos tudo o que precisamos para permanecermos firmes no centro da vontade do Pai. Então, a palavra do devocional de hoje, gente, é justamente para a gente aprender a se colocar, né, submetido a Deus. Né? Um trecho aqui da palavra também diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente precisa superar as resistências da nossa carne, superar as mentiras do mundo, as distrações do mundo e voltar para a essência, voltar para a fonte da vida. E sempre que Deus tem um plano na vida de alguém, o diabo vai vir com fortes resistências. E elas podem vir de formas sutis, como o ego e as mentiras, né, que a gente vai criando na nossa mente para justificar a nossa forma de ser. E por isso a gente precisa do Senhor para nos revelar, para tirar as escamas dos nossos olhos e mostrar como ele nos vê e como ele nos quer, como ele quer o nosso coração. Então, que a gente possa aprender a se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, né? Para que a gente possa viver tudo que Ele tem para a nossa vida e não perder nada. Eu vou ler aqui uma oração para gente do devocional de hoje. Meu Deus, aí eu sugiro que vocês também possam repetir agora comigo o que eu vou falar, tá bom? Meu Deus, quebre na minha vida toda resistência espiritual que tenta me tirar do fluxo divino. Libere do seu favor. Nos faça romper e avançar no dia de hoje. Senhor, nos cubra com seu sangue. Nos revista com as suas armas espirituais, para que possamos vencer todas as nossas lutas. Amém. E que assim seja na nossa vida, que a gente possa ter agora uma semana abençoada, humilhadas diante de Deus, com o nosso coração quebrantado, para que a gente possa experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.